Fala aí, nação tricolor. Deixe o like e se inscreva no canal. Neste vídeo, o jornalista André Hernan explica a situação do português Mário Rui para a lateral esquerda e do ex-volante são paulino Thiago Mendes, que está na Arábia Saudita e pode pintar no São Paulo. Após a vinheta. Qual que é a mecânica dessa nova proposta? O São Paulo aumenta a oferta salarial, aumenta o tempo de contrato e as luvas não tem nenhuma mudança daquilo que já vinha sendo negociado, continua 3 anos, e aí você parcela essa luva ao longo dos 3 anos de contrato, você dá aumenta a pedida salarial, fica dentro daquilo que é uma realidade do jogador, abraçando um mercado diferente para ele, né? E aí o São Paulo não depende do Napoli. Por quê? Porque aí o jogador ativa a cláusula de saída do Napoli. E tem essa possibilidade pelo que eu pude apurar. Então assim, aí o jogador viria, o São Paulo contrataria, e o São Paulo, importantíssimo, impõe uma data. É até o final do dia de terça-feira. Amanhã? Para dar a resposta. 3, 2, 1, bora gravar, hein? Vou falar sobre Thiago Mendes. Acabou a novela Thiago Mendes e não teve um final feliz para o torcedor do São Paulo. Thiago Mendes não vem nesta janela que se encerra no dia 2 de setembro. Eu quero te trazer todos os bastidores, o porquê não deu certo essa negociação que estava até caminhando muito bem, inclusive. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Vou falar. Acabou a novela Thiago Mendes, hein? Thiago Mendes não vem para o São Paulo, não houve acordo, o jogador não virá nesta janela. Para recapitular, teve uma conversa do jogador com a diretoria do São Paulo, onde se alinhou ali com o São Paulo e o jogador, tudo certo, tempo de contrato, salário, aquela coisa toda. O que faltava era uma liberação do Al Rayyan, já que ele ainda tem 8 meses de contrato. O Thiago Mendes, inclusive, é jogador que já está atuando pelo Al Rayyan, inclusive nesta sexta-feira joga, né, pelo campeonato local, já acabou a pré-temporada, já começaram as disputas lá no Catar, e o Thiago Mendes se apresentou, treinou, aquela coisa toda, profissional, e enquanto isso se discutia ali uma liberação do Al Rayyan. São Paulo chegou a fazer 2 ofertas, né, e as ofertas foram recusadas. Eles estipularam um valor que era um valor, evidentemente, que não entrava muito naquilo que é uma realidade, 7 milhões de euros para um jogador de 32 anos, né, uma venda, faltando 8 meses de contrato, então fazia muito sentido. São Paulo chegou a conversar 1, 2 vezes, mandando propostas. O staff do jogador trabalhou muito nessa tentativa de liberação, mas como a gente sabe, o futebol do Catar é um futebol muito organizado, é um futebol que tem um dono, né? Tem ali a questão contratual de você cumprir o contrato, eles são muito rígidos, e de fato o Al Rayyan enxerga o Thiago Mendes pelo investimento que eles fizeram como um jogador importante, né? Lembrando que o Thiago Mendes estava na Europa, né? Quando o Al Rayyan vai lá e contrata o Thiago Mendes. Então assim, ele ainda tem um tempo de contrato, o São Paulo sai da negociação. Ontem mesmo na live eu falava, olha, internamente no São Paulo, nessas últimas 2 semanas, ninguém acreditava que fosse ir para frente a questão do Thiago Mendes. Hoje é uma situação, uma conversa que está totalmente encerrada, e ela pode, né, retomar no final do ano, lá em dezembro, janeiro, quando você tem a virada da temporada, porque pensando bem, Pablo Maia vai voltar daqui a pouco, mas é um jogador visado pelo mercado europeu. Luiz Gustavo ainda não sabe se vai renovar com o São Paulo, né, fala da questão da aposentadoria. O Alisson ainda vai estar se recuperando, é uma lesão grave também. Então o São Paulo pode voltar na próxima janela a conversar com o Thiago Mendes, já que tinha algo alinhado ali na questão de acerto mesmo, de conversa, de acerto verbal. Então pode ser uma possibilidade. Inclusive mandei uma mensagem para uma pessoa de São Paulo que me disse, olha, nessa janela ele não vem, nessa janela. Quem sabe numa outra, na próxima janela podem acontecer conversas. Fato é que o Al Rayyan não é que fez jogo duro, mas eles são organizados, e para tirar o jogador é tanto, né? O jogador queria vir para o São Paulo, né? Topava vir para o São Paulo, vestir a camisa do São Paulo de novo, jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil, jogar um brasileiro, só que ainda tinha um tempo de contrato lá. E aí não teve o acordo, não teve essa conversa que
chegou um denominador comum. Então, assim, foi uma situação que teve a conversa, ela foi se arrastando, virou meio que uma novela, mas no fim das contas não houve o acordo e o Thiago Mendes fica no Al Rayyan, fica no futebol do Catar. E o São Paulo frustrado por não ter conseguido um jogador que o Zubeldia gostaria de contar muito. Tiveram uma conversa, o Thiago Mendes inclusive chegou aí ao CT da Barra Funda para conversar com o Zubeldia, já tinha tido uma conversa muito boa com a direção do São Paulo, e é óbvio que faltou ali o Al Rayyan ser um pouco mais, né, entender um pouco mais a situação e liberar o jogador daquilo que o São Paulo ofereceu. Enfim, quem sabe numa próxima janela veremos Thiago Mendes com a camisa do São Paulo.